Pessoal, estamos aqui diretamente da 360 Experience, um grande evento promovido pela Petrópolis Invest. Estou aqui com um convidado especial, Guilherme Colber. Como curiosidade, Guilherme foi a primeira pessoa que eu tive contato na XP e me treinou para ser um assessor de investimentos. Então, hoje em dia, eu sou o CEO da Petrópolis. Praticamente não tenho mais nenhum cliente, mas esse camarada me ensinou muito como é atender bem o cliente. E essa vai ser um pouco do nosso bate-papo de hoje, né? Vou passar a bola para o Guilherme se apresentar. Boa. Isso, muito obrigado pelo convite. Pô, é um prazer enorme aqui estar no 360 Experience. E acho que a gente se conhece de longa data, né? Então, para mim é muito legal, né? Eu ver o quanto que a Petrópolis evoluiu, quanto vocês cresceram. Hoje a gente está aqui nesse evento maravilhoso e com todo mundo, né? Bom, me apresentando, meu nome é Guilherme Colber. Acho que meu sotaque me condena, né? Eu sou gaúcho, né? Apesar de já ter saído há bastante tempo do Rio Grande do Sul, né? Sempre trabalhei no mercado financeiro e praticamente toda a minha carreira na XP, né? E eu tive a oportunidade de começar na XP lá no final de 2006, né? Quando a empresa ainda era um escritório de assessoria, né, antes até de virar corretora. Então acho que como carreira profissional foi muito gratificante poder ver essa evolução de todo o mercado que a gente teve, né, no mercado de investimentos no Brasil, né, vendo a XP se transformar de uma empresa pequenininha hoje, né, para a maior empresa independente, né, não associada a um grande banco do Brasil. E a gente viveu nesses anos muitas fases, né? A gente viveu uma fase onde a XP começou como uma empresa de educação financeira. Depois a gente evoluiu para um modelo que hoje já é amplamente divulgado no mercado, é um modelo de plataforma aberta, né? Onde, né, o cliente ele tem acesso a diferentes tipos de produtos. E hoje a gente fala muito da era da qualidade, né? Pô, como é que a gente consegue cada vez mais, né, encantar os clientes, cada vez mais como é que a gente consegue se enganjar. Então, hoje eu lidero, né, o nosso time de escritórios parceiros, né? Então a Petrópolis é um deles, né? Mas durante muitos anos eu tive à frente da nossa diretoria de clientes aqui na XP, responsável pela nossa área de Customer Experience estratégico e também canais de atendimento. Então acho que é um pouco da que a gente pode explorar aqui no nosso bate-papo. Legal, Colber. E essa agenda que está tão forte dentro da XP e dentro dos escritórios de qualidade, na sua visão, quais são os pontos importantes para a gente cuidar dos clientes? Legal. Acho que aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de conhecimento de mercado, né? Acho que tem várias pessoas que nos escutam aqui são empresários, né? São muitas vezes diretores de empresa e querem aplicar isso dentro das suas empresas. E eu gosto muito de falar que a gente fala muito de cultura, né? Pô, é importante as pessoas terem a cultura e isso é fundamental. Mas quando a gente vai pensar que a nível empresa, é importante a gente ter alguns processos, né, que todo empresário, né, toda pessoa que se preocupa com isso deveria pensar, que é primeiro, pô, eu estou escutando meu cliente genuinamente, né? E escutar o cliente pode ser feito através de métodos desde pesquisa, análise de dados, né? Hoje, né, acho que a XP já há muitos anos usa o próprio NPS, que é o Net Promoter Score, para fazer isso, né? Pô, uma vez feito isso, eu preciso ter um entendimento, né? O que meu cliente, o que dói mais? Pô, dói mais é preço, é serviço, é o meu aplicativo, qual o touch point da experiência. Então é importante que as empresas evoluam e tenham esse nível de discussão, seja empresa grande ou pequena, de entender, cara, se eu tivesse aqui uma lâmpada mágica, né, quais seriam as três coisas que meus clientes pediriam para melhorar na minha empresa? Né? E se você tiver esse mindset de organizar a sua empresa para toda semana, todo mês você ter esse tipo de conversa com os colaboradores, você vai começar a melhorar a empresa pouco a pouco. E no tempo, vai ser natural você criar cada vez mais iniciativas que vão te ajudar a encantar o teu cliente. E isso acontecendo, né, isso vai ser muito mais fácil, né, o teu colaborador, as pessoas que estão na tua linha de frente, elas irem pegando esse mindset da cultura, né? Então, por exemplo, né, dentro da XP, a gente tem uma série de eventos, né, que é a gente colocar, né, a diretoria atendendo clientes finais, né, colocando mesmo no time de Ah, atendimento. vocês fazem isso A lá? gente faz isso de maneira recorrente, atendendo nosso parceiro, né, para entender o que dói na ponta. Acho que a gente teve hoje o exemplo, né, a gente tem aqui o Guilherme, né, e vários executivos da empresa hoje que estão aqui interagindo com os nossos parceiros, né, vocês e também com os clientes. Então essa proximidade, né, isso faz com que uma empresa seja de carne e osso e nos ajude a evoluir, né. E acho que olhando para o futuro,
né, a gente vê um mercado hoje de investimentos onde eu mencionei, né, acho que lá por meados de 2010, 12, a XP disruptou o mercado no momento que a gente trouxe o conceito de plataforma aberta, né, que é vários tipos de produtos, e isso trouxe competitividade. E é natural que outros players, outros concorrentes, né, eles fizeram algum tipo de catch-up nesse nível. Só que o catch-up, né, a nível de serviço, que é o nosso grande diferencial, né, com a Petrópolis Invest na ponta, tendo profissionais que são sócios das empresas atendendo o cliente, isso é muito difícil de se fazer. Então a gente quer que a nossa próxima pernada ela seja em aumentar esse gap frente aos concorrentes. E como é que a gente faz isso? Poxa, como é que a gente ajuda vocês a terem conversas genuínas com os clientes? Tá? Então a gente está cada vez mais conectando todo o nosso ecossistema. Aí eu falo aplicativo, o atendimento do assessor, o nosso site, a ter conversas voltadas ao que a gente chama de financial planning ou wealth planning. O que é isso, né? Além de ser uma palavra bonita. Pô, é ter conversas do tipo, poxa, o que realmente você almeja? Como é que você vai estar lá nos seus 60, 70 anos quando você quiser diminuir seu ritmo? Você está preparado para ter um patrimônio que consiga dar um nível de segurança para você e para sua família? Você está preparado, né, para mandar seus filhos estudar naquela universidade ou fazer aquele curso no exterior que é tão importante para você? O seu patrimônio, ele está minimamente protegido, né? Porque, pô, você tem empresa, você tem outras situações. Então, como é que a gente consegue ter esse tipo de conversa? Isso hoje no Brasil é acesso muito restrito a um público muito seleto. E quando é feito de uma maneira muito artesanal, né? E a gente está com a cabeça de como é que a gente traz tecnologia para esse processo, a gente coloca a ferramenta poderosa na mão dos nossos assessores que já são super capacitados para estar próximo para que esse nível de conversa evolua. Então hoje, né, não sei se todos sabem, né, mas os nossos assessores de investimentos eles são capacitados para ter a ferramenta de financial planning, e cada vez mais essa experiência que está na mão do assessor, o cliente vai poder enxergar na mão do app. Então imagina que legal, né? Você que é meu assessor, a gente combina o jogo, a gente tem uma conversa sobre como é que vai ser meu futuro, como é que a gente deveria se planejar para isso. E mês após mês eu vou ter esse acompanhamento no meu app. E eu, como cliente, eu vou ser provocado de, poxa, talvez eu não esteja aportando aquilo que eu deveria, eu não estou fazendo a minha parte a nível de poupar. E você, como meu assessor, ter a diligência de me provocar se eu estou enquadrado naquele meu perfil frente aos meus objetivos. Então, isso muda muito a nossa conversa de uma conversa de um produto de investimentos. Não é mais o percentual do CDI, e sim uma conversa de contexto da minha vida financeira. Tá? Então, a gente acredita que isso como o nosso esqueleto principal, e aí com coisas como um bom CRM, né? O CRM, ele nada mais é do que um sistema que me ajuda a me conectar com clientes finais, trazendo muito insight, né? Então acho que, pô, você é heavy user, né, aqui na Sim, Petrópolis. a gente sempre teve essa disciplina. Eu trouxe isso da minha empresa anterior, né? Para você ter uma ideia, eu fui um dos primeiros empresas a implementar o Salesforce no Brasil. Legal. Participava lá do evento deles em São Francisco. Então, sempre esteve no nosso DNA, né? Agora você trouxe coisas interessantes aqui pra gente, né? Quando você fala desse relacionamento genuíno, você sabe a Petrópolis está predominantemente em cidades do interior, né? Em cidades do interior a gente tem uma questão que é sutil, que todo assessor, eu acho que tem uma responsabilidade ainda maior. A gente encontra os nossos clientes quando vai buscar o filho nas escolas, quando vai ao hospital, né? Então, assim, a gente precisa sempre fazer a coisa correta, né? E agora, com essa ferramenta, onde a gente consegue mapear exatamente todas as necessidades dos clientes, os objetivos, traçar os planos, a gente tem uma conversa cada vez mais de alto nível e consegue de verdade impactar a vida desses clientes, né? Pô, eu me orgulho nesses últimos 10 anos de trabalhar como assessor de investimentos e ver várias conquistas que os meus clientes tiveram baseados em programações que a gente fez intencionais de onde é que ele ia chegar. Desde construir uma casa, comprar um apartamento para os filhos que estão indo fazer a universidade em outro lugar, né?
Então, acho que quando a XP investe nesse tipo de solução que vai facilitar a vida do assessor, cara, é um baita golaço, né? A gente que já tinha esse relacionamento muito próximo com os clientes. E além disso, na nossa indústria, diferente das grandes instituições onde o pessoal é funcionário, a gente tem um baixo turnover, né? Então assim, pô, imagina o teu assessor que vai cuidar da tua vida durante 10, 20 anos, ele ter tudo organizado e fazer a revisão de tempos em tempos contigo sobre se vocês estão chegando lá ou não, se tem alguma preocupação adicional, se mudou algum objetivo. Então, acho que a solução agrega muito. No nosso dia a dia, como você disse, somos heavy users do CRM. Então, a gente entende o impacto que existe ao você ter um modelo de atuação organizado, né? Então, assim, basicamente, quando a gente vai lá e faz as pesquisas que vocês também fazem na XP, a gente percebe que o maior item, talvez, de fricção com o cliente seja a falta de contato de um assessor. Pô, no momento que você tem lá todos os pontos e momentos que você tem que estar próximo do cliente e você executa isso, poxa, não tem como o cliente ser melhor atendido em outro lugar. E uma coisa que a gente leva muito a sério aqui na Petrópolis é óbvio, a gente quer continuar crescendo, né? Hoje você está aqui no evento, tem mais de 1.000 pessoas. É algo impressionante. A gente tem sim vontade de continuar crescendo e continuar abrindo novas contas, né? Mas a nossa obsessão é atender bem o nosso cliente. Na minha cabeça, se eu atender bem o nosso cliente, as novas contas vão ser consequência. Porque os clientes nos indicam para muitas outras pessoas e é quase natural abrir novas contas, né? Então a gente é bem focado nesse modelo de servir, né? É bem obstinado em atender bem o cliente, né? Então essa agenda de qualidade é muito presente aqui no escritório. E existe o mantra, né? O que é mais fácil, né? A gente conquistar um novo cliente ou manter um atual? Né? E eu acho que para nossa atividade, né, não só manter um cliente atual, isso gera negócio, mas porque o nosso cliente atual, todo cliente ele tem novos recursos entrando, ele tem venda de patrimônio, ele tem muitas vezes uma empresa. Então esse trabalho ele é muito importante, né? E a gente viu, né, ao longo do tempo, se a gente se propõe a ajudar o cliente com toda a vida financeira, isso tem uma complexidade, né? Porque né, a vida financeira não são só investimentos, não é só crescer patrimônio. Existe a proteção patrimonial, existe muitas vezes a questão de seguros, existe, né, o câmbio, existe a viagem da família, existem, né, pô, é o projeto futuro que ele vai precisar de um consórcio, talvez para alavancagem patrimonial. Então são muitas coisas, né? E acho que um exemplo bacana, né, com o nosso CRM, né, não só a gestão do relacionamento, mas muitas vezes é aquela coisa que é importante. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue entregar um nível de dados, né, para vocês da Petrópolis, né, para outros escritórios, como, poxa, esse meu cliente aqui faz tanto tempo que eu não falo com ele. Mas, poxa, você viu que a carteira dele, talvez, ela esteja precisando um pouco mais de um ativo pré-fixado no momento? Né, você viu que ele falou com você há um ano atrás que ele tinha um projeto de comprar um imóvel daqui a 2 anos. Será que não faz sentido pensar numa alternativa de um consórcio agora para ele? Então esse tipo de insight é muito rico e isso gera valor, né, tanto para o cliente quanto para o papel do assessor. Essa tua colocação é bem pertinente. Ao longo do tempo, a XP evoluiu a plataforma de investimentos, né, através da nossa rede de assessores, um atendimento mais próximo dos clientes, mas até algum tempo atrás a gente tinha um gap, que era o serviço de banking, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse gap. Então a gente tem o melhor cartão de crédito do Brasil, excepcional, né? Quem ainda não tem, convido que entre lá no site, entenda quais são os benefícios do Legacy. Um baita cartão, todos os clientes estão elogiando, tá? A própria movimentação, Pix, né? Coisas que ainda
predominavam ali no banco e hoje em dia a gente já tem um ecossistema completo, tá? Isso tem aumentado muito o nosso relacionamento com os clientes, né? Para você ter uma ideia, a gente já tem clientes hoje que não tem mais conta em nenhuma instituição bancária e concentram tudo conosco, né? E algo que também, além dessa parte do banking, que é muito frequente aqui na empresa, e a gente tem muitos diferenciais, a gente desenvolveu uma área interna para isso, é com relação à parte internacional. Não somente em relação à alocação dos ativos, né, onde a gente tem uma área dedicada a isso, mas também ao nosso cartão global, né, onde o cliente pode viajar e ele tem uma diferença significativamente nos spreads e na questão tributária, né? Então, acho que ao longo do tempo, a gente tornou o nosso ecossistema cada vez mais robusto, né? E com as ferramentas que vocês trouxeram, o assessor que sabe usar bem isso, ele consegue atender o cliente de forma 360. Exato, exato. Eu acho que, chegando talvez mais no final, né? Tem coisas que elas mudam ao longo do tempo, né? Então, agregar tecnologia, trazer ferramental, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, o CRM, o próprio Financial Planning, eles não são coisas que nasceram ontem, né? São coisas antigas, né? Mas o CRM, há muito tempo atrás, era um caderninho, era uma agenda, né? O Financial Planning era um papel de pão. Então, saber usar a tecnologia para entregar qualidade para o cliente, isso é muito importante, né? E a gente precisa se adaptar. Então, tem várias coisas que elas vão mudando, mas tem coisas que não mudam nunca, né? E acho que elas não mudam em qualquer profissão e ainda mais na profissão da assessoria de investimentos, onde o diferencial principal, ele não é só o conhecimento técnico, ele não é só a prateleira de produto, mas ele é confiança, né? E que coisas que não mudam? É o relacionamento próximo, né? É pensar genuinamente, né, no cliente, estar próximo, né? Seja via digital, né? Desde uma troca por WhatsApp, mas também presencialmente. Então essas coisas, elas geram confiança. E eu tive a oportunidade, né, de ter ido algumas vezes, né, em feiras, né, americanas, né, onde o mercado lá, a gente sempre fala que está 20 anos na nossa frente. E é muito bacana, né, porque a gente vê lá esse universo dos financial advisors, né, que é o nosso assessor de investimentos aqui, a gente vê esse business sendo passado de geração em geração. Por isso, né, você tem hoje um cuidado com o seu cliente, que talvez o seu filho vá querer ter no futuro com os filhos dos seus clientes, né? E isso gera legado e é muito disso da nosso propósito. Pô, muito bacana. Kober, eu agradeço pelo papo, mas eu queria fazer uma última pergunta. À vontade. Que não tem relação direta, ou talvez até tenha, né? Porque eu acho que um evento como o de hoje, ele tem relação com essa experiência do cliente, né? E você está há mais de 15 anos na XP, é um sócio sênior de lá, e ao longo dessa trajetória, durante muitos anos, você produziu a Expert, que é o maior festival de investimentos do mundo. Você está passando o dia aqui conosco na 360 Experience. Queria te perguntar, o que você está achando? Olha, eu vou te falar que eu me senti envergonhado da minha primeira Expert, porque eu acho que hoje vocês estão dando um show aqui no que vocês estão fazendo, tá? Realmente, né, um primeiro evento, né, dessa magnitude, e a gente vê tudo funcionando, né, com parceiros aqui no evento, as plenárias, né, com conteúdo de altíssimo nível, tudo no horário, questão da alimentação. Então, quero te dar os parabéns para ti, para toda a equipe, porque tá fantástico e eu espero que, pô, quem não conseguiu vir esse ano, né, venha nos próximos, né, e pretendo estar aqui todos os anos que vocês fizerem. Pô, que legal. Uma honra te receber aqui. Sabe o quanto eu te admiro. E, pô, muito obrigado por tudo. É recíproco. Muito obrigado.